Mulher submissa. Não, eu não sou machista, não. Pode ficar tranquila que você vai entender o que quer dizer a palavra submissa, né? Você já deve ter escutado que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Então você deve entender que uma mulher madura, ela aceita ser submissa ao homem. Somente um homem e uma mulher muito maduros que reconhecem as suas forças, as suas polaridades e nas suas missões dentro de uma união de casal, em uma empresa chamada relacionamento. Sim, se quiser, eu vou explicar sobre o porquê que isso é uma empresa, né? Somente nesse sentido consegue entender o que realmente isso quer dizer. Vamos abrir o parênteses aí. Por que uma empresa? O relacionamento ele é uma sociedade, onde não tem o que manda e o que obedece, onde cada um tem o seu papel e cada um corresponde com 50% de responsabilidade sobre o relacionamento. Só que as pessoas confundem com o se doar 50%. Não é isso. A gente se doa 100% para a relação. O homem e a mulher, cada um se doa 100% de si mesmo para um relacionamento amoroso. Só que cada um representa 50% tanto do sucesso quanto do fracasso que ocorrer dentro daquela relação. Um exemplo. Ah, mas o meu marido me xinga, o meu marido bate em mim. Sim, até os 50% de responsabilidade é de ainda estar num relacionamento desse. Por que que tu ainda não tomou uma decisão? E vice-versa, tá? Então, cada um se doa. E quando dá os desequilíbrios, quando ocorrem esses desequilíbrios, aí é que mora o problema no relacionamento, tá? Então, voltando ao assunto da polaridade, então, um homem que quer alcançar patamares elevados na vida, ele precisa de uma mulher de valor do seu lado. Uma mulher conectada com o seu feminino e com a compreensão sobre a mente masculina e não na competição com o masculino do homem. Quando o homem ele deixa de ser um menino e passa a ser um homem de verdade, muitas serão as tentações pelo caminho. Mas esse homem, ele precisa encontrar uma mulher de valor, uma mulher madura, uma mulher que esteja conectada com o casamento, né? E que entenda o significado de submissão ao marido. Mas para que uma mulher madura, né, aceite ser submissa ao homem, ao marido, é obviamente que esse homem ele terá que dar provas diárias de coragem, de determinação, de ação, de respeito, de disciplina, de honra, né? Ela precisa que este homem tenha a relação como prioridade. Ela precisa se sentir como prioridade no relacionamento, como prioridade para aquele homem, né? E não, né, que essa prioridade seja lá a sua mãe, a sua tia, a sua avó, seja quem for, né? Que há uma confusão enorme quando a gente fala sobre isso, né? Sobre o que é honrar pai e mãe. Então, o que é honrar? Vou dar só uma pincelada para que a gente não saia desse contexto. Honrar pai e mãe não é satisfazer as vontades dos pais, não é ficar cuidando da vida deles quando eles mesmos podem dar conta da vida deles, não é suprir as expectativas da mãe, não é obedecer, não é criar eles como criança, né? Claro, existem as exceções, por exemplo, pai ou a mãe acamados com problemas sérios de saúde, a gente vai dar todo o apoio, deve dar o apoio, porém, ao mesmo tempo, como filhos, não dizendo para eles o que eles têm que fazer da vida deles. Eles são grandes, eles dão conta, né? A gente dá conta da nossa vida agora.
Então, aí é preciso se desprender da esfera materna. Então, obviamente, para uma mulher ser submissa, esse homem também tem que ser submisso, porque ele também tem que estar sob a missão de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais daqui à frente, tá? Então, o homem ele precisa ser, né, submisso então a Deus, ok? Aceitar essa missão que Deus colocou no caminho de um homem, no caminho do seu masculino, que é a missão de proteger, de prover, zelar pela sua segurança, né? A segurança dele, da esposa, do casal, né? E da família, segurança física, segurança emocional e segurança financeira, né? Só que sem disciplina, sem honra, sem respeito, essa missão ela fica impossível, né? Então, olha bem que a palavra submissão, eu tenho uma missão que Deus me propôs de cuidar do feminino, porque o feminino é para ser, no sentido de acolhimento, de fazer a missão do feminino, né, em relação ao masculino, é dar porte. Isso não quer dizer que o homem vai mandar nela, pelo contrário, o homem mandão, né, aquele arrogante, aquilo ali é um masculino infantilizado, né? A gente não está falando de masculino saudável quando isso acontece dentro de um relacionamento. Então, existe uma linha muito tênue frente ao que é a submissão, o que é a omissão, né? Para isso, o casal ele tem que falar junto. Então, esse é o problema da palavra submissão, que é a distorção, né, no intuito das experiências vividas pelas mulheres do teu sistema, onde muitas eram omissas, né? Ou muitas não tinham palavras, não tinham voz, né? Elas não eram respeitadas. Mas isso com os olhos de hoje, porque se a gente olha para os anos 40, 50, era assim daquela época. E precisou que fosse daquele jeito, daquela maneira, daquele modo de tratamento, para que isso pudesse evoluir, né? E chegar hoje às leis que protegem as mulheres, né? Os direitos e os direitos das mulheres, isso tudo pudesse acontecer hoje. Então, naquela época não era certo ou errado. Naquela época era assim que acontecia. Fazer hoje como era daquela época, naqueles excessos, aí sim é errado, né? Mas não de acordo com a época. Consegue compreender isso? Tá? Então, esse é o problema das palavras omissas, onde não tinha posicionamento, né? É, é, enfim, e a palavra submissão, ela quer dizer, então, submissão, onde a missão do homem, do masculino saudável, é conduzir, assumir os riscos, é zelar pela segurança em caso de algo, né, não saia como planejado, né? Mas se isso acontecer, esse homem está lá. Essa mulher tem essa confiança, né? Sabe que o seu homem, ele vai achar um problema, ele vai ver o problema e ele vai achar a solução. O que acontecer, ele vai solucionar, porque ele está sob a missão de Deus, que é de zelar, proteger, honrar a sua família, né? Então, ninguém tem o controle de que tudo saia conforme planejado, mas para o homem, todos os caminhos, é, todos os caminhos eles estão de acordo, tá? Como tiver que ser, vai ser, independente do que acontecer, né? E ele sempre terá vantagens, ele sempre tirará, nem que seja apenas um aprendizado. Só que não é apenas um aprendizado. É nos obstáculos onde a gente aprende caminhos diferentes necessários para o crescimento, né? Então, e o caminho de solução para os problemas irão acontecer. Ele vai ter acontecer, porque problemas vão acontecer sempre, né? Que bom que existem os problemas, porque só assim a gente enfrenta desafios para poder crescer, né? Então, essa é a submissão do homem, submissão a Deus. Que Deus te deu essa missão de zelar pela mulher e pela família, independente do que aconteça, enfrentando sempre o seu medo e a sua insegurança, fazendo o que precisa ser feito. Não é o cara aquele que arruma encrenca por qualquer motivo. Aquilo, na verdade, é o que a gente chama de masculino frágil, né? É aquela
É aquela comparação que eu costumo fazer, que é o Pinscher e o Rottweiler, né? Quando tu chega numa casa, tem um Pinscher e o Rottweiler. Observa a reação do Rottweiler e observa a reação do Pinscher. O Pinscher faz uma analogia ali, como se fosse um masculino ferido, que é o gritão, que é o agressor, que acha que tem que botar medo nas pessoas gritando, porque ele é frágil, ele sabe que se chutar ele, ele vai morrer ou vai quebrar uma patinha. O que que ele tem ali? Medos e frustrações, traumas. Então, essa é o masculino frágil, né? O masculino que está doente. Por que que está doente? Porque ele tem feridas emocionais que faz ter essas reações, né, de segurança, né? Então, a mesma acontece com as mulheres. As mulheres mais arredias, mais agressivas, mais violentas, que tem que berrar, tem que gritar, tem que ameaçar, né? Essas mulheres, elas estão atoladas de feridas emocionais. Tem muita ferida emocional nessa mulher também. E essa ferida geralmente é com o próprio masculino, né? O masculino do seu pai, feridas emocionais com o pai, ou lá com o avô, com a história de vida lá do que as mulheres sofreram, passaram com esses homens, né? E automaticamente ela cria uma repulsa pelos homens. Então, qualquer coisa ela agride um homem, fisicamente ou verbalmente, né? Porque antes ela agredir do que ela ser agredida. Então, é uma questão de defesa, tá? E então, o feminino, né? Estar na submissão do feminino é dar o suporte, é alertar, é dar o amparo emocional, é dar o apoio ao masculino, é sinalizar o masculino. E o masculino, que se ele estiver saudável, ele vai escutar a palavra dessa mulher como uma sinalização e não como um confronto, como um conflito, né? Ele também tem as dores dizendo, cara, a mulher não vai mandar em mim nunca. Mas não é questão de mandar, meu irmão. Né? Vamos curar essa criança ferida aí com a mãe, que a mãe era gritona, gritava com o pai, e o pai não se submetia, era mais omisso, ou seja, qual é a referência de homem que esse homem tem, que é ele hoje que tem que viver na segurança, né? Então, é o amor, é o carinho, é prover a harmonia do ambiente, né? É a compreensão, é a intuição, é o sentir, esse é o feminino, né? É como se fosse uma construção civil, né? Onde o feminino ele tem a base, então ele é a laje, né? E os pilares que dão sustentação a essa obra, né? E o crescimento das paredes, o crescimento e desenvolvimento dessa obra, o crescimento para cima é promovido pelo masculino, né? E a mulher tem que ter o masculino? Não, não é que tenha que ter. Ela tem o masculino e o homem tem o feminino. Nós somos originados de uma mãe e de um pai, 50% meu é do pai, 50% é da mãe, né? Então, se eu falo mal para o meu filho da minha esposa, eu estou excluindo o feminino do meu filho. Ao mesmo tempo, uma mulher que fala mal do filho, mal do pai para o filho, também exclui o menino. Por que que a gente fala exclui? Porque vai criar uma imagem, né, conturbada frente ao papel do masculino e o papel do feminino. E essa ferida emocional vai refletir lá na frente. A gente costuma dizer não, as evidências estão aí, né? Que filhos que não respeitam os pais não respeitam ninguém. Agora, o filho que não respeita o próprio pai certamente não vai respeitar ninguém. Pega em qualquer casa, em qualquer pessoa que tu conheça, ou até mesmo na tua casa, e observa as reações do teu filho. Se ele te responde, ele não te respeita, ele não respeita os professores, observa se o teu marido se posiciona com ele. Isso se ele estiver junto. Se tu for divorciada e o teu marido ele não tem uma referência masculina, pior ainda, tá? Mesmo que tu faça cobranças, ok? Às vezes não. Às vezes a mãe cobrando, o filho escuta, mas também pode ter aí algo relacionado a sentimento de pena ou sentimento de eu tenho que ser bonzinho para não incomodar ninguém. Aí depois fica um filho sem posicionamento, perdido, vibrando no medo e na insegurança, porque também está sem a referência paterna, sem a referência masculina, ok?
Então, onde esses papéis de feminino e masculino, né, começou a ficar ou ficou distorcido, é quando nós escutamos as histórias, né, do nosso sistema familiar com os olhos de um mundo atual, tá? Tão diferente com todas as informações e oportunidades que temos hoje, e acabamos olhando para esse passado, para essas histórias da família, julgando, cobrando ou sentindo pena, tá? Anota aí. Não cobrar, não julgar e não sentir pena da história da minha família, principalmente olhar para o pai com julgamento que ele fez errado, cobrando algo que tu não recebeu ou sentindo pena pela história dele, você está se colocando acima dos teus pais. Cada vez que tu te colocar acima dos teus pais, tu te desequilibra naquela energia, tanto no masculino quanto no feminino. Beleza? Então, vamos olhar para um casal, né, com mais de 40, 50 anos de casado, e quando a gente julga, cobra ou sente pena pela história de vida deles, a gente está sendo petulante e arrogante ao mesmo tempo. Hoje em dia as pessoas não conseguem ficar 10 anos casado, 15 anos casado. Muitos não conseguem nem 2 anos. E ainda querem julgar um casal que está há 40, 50 anos casado, dizendo que eles estão errados. É aquilo que a gente chama, né, entre aspas, da moral de cueca, né? É muito fácil eu dizer onde o casal está errando, sendo que eu não tenho relacionamento. Eu dizer como se cria um filho sem ter ao menos um filho para ser criado. Então, é muito julgamento frente àquilo que eu desejo, mas não tenho. Esse é o inconsciente, tá? Eu gosto muito de falar assim, ó, você nunca vai ser criticado na vida por alguém que fez mais do que você. Sempre vai ser criticado por aquele que nunca fez nada, fez menos que tu ou está estagnado na vida. Ok? Quer ver aqueles mais revoltados, as feministas de plantão, um exemplo? Elas são revoltadíssimas contra os homens, sabem tudo sobre relacionamento e sobre criação de filhos, sendo que não se relaciona com homem, nunca teve ou não teve relacionamento, muito menos teve filho, mas ela sabe tudo como se faz, tá? Me desculpa aqui se tem alguma feminista assistindo esse vídeo, mas não é esse intuito de agressão, são evidências. Todo mundo pode recuar, todo mundo pode olhar. E a feminista, por exemplo, ela tem muitas feridas emocionais, muitas feridas com o masculino. Então, ela é naquela atitude de revolta, de agressividade, para manter a sua segurança física e emocional, lutando pelas frustrações que tiveram com o masculino na história de vida, ou que ela mesma passou, e muita história dessas feministas, dentro do sistema delas, existem abusos, tá? Pode existir aí abusos e abusos grandes, tá? E nunca é uma só abusada, é uma história de abusos aí, tanto abusos sexuais, né, físicos, abusos emocionais, de violência, enfim. É um sistema onde elas deveriam olhar sim para as feridas emocionais, certo? Ah, mas a mulher aguenta porque ela não podia se separar lá nos 40, 50 anos, né? Ela aguentava porque não podia se separar. Sim, hoje se pode se separar e as mulheres não conseguem, estão colecionando aí casamentos, ou seja, cada vez menos os casais estão assumindo responsabilidades por zelar um pelo outro, né? É muito o que que eu vou ganhar no relacionamento do que o que que eu vou doar nesta relação, né? Então, hoje a mulher pode separar, desiste na primeira oportunidade, onde ambos deviam buscar ajudas para olharem para as feridas e as dinâmicas que estão exercendo, as crenças, lealdades sistêmicas, repetições de padrão de cada sistema, né? Que
quando se casa, é uma união de dois sistemas diferentes, o sistema da esposa e o sistema do marido, onde os dois se encontram, acabam se chocando por realidades diferentes, né? E isso deve ser ajustado, porque nessa união se forma um outro sistema familiar, e esse sistema é de responsabilidade do casal, né? Então, onde deveriam buscar ajuda para melhorar, né, a relação, curarem as feridas, né? As informações estão que não existem, né? Ou eram muito limitadas naquela época, 50, 40 anos, né? E hoje a gente tem todas as informações e acabamos repetindo e até em intensidade maior do que os nossos ancestrais passaram, tá? Então, esse casal de 40, 50 anos, né? Eles podem ser pode ser o teu pai, a tua mãe, os teus avós, teus tios, onde algo na época era comum, né? Em algumas situações e que hoje são consideradas erradas, e sim, deve ser assim mesmo, né? Ou seja, aquilo teve que ser errado aos olhos de hoje, naquela época, para que hoje pudessem fazer, então, diferentes, né? E quantos julgamentos, né, que a gente faz, comprados aí como verdades, que tu acabou comprando como verdade frente ao teu pai, pelas verdades que a tua mãe te contou, tu não pode esquecer que ali naquela verdade tem as dores e as frustrações da mulher com o marido dela e não a mãe e o pai. Existem duas relações aí que a gente deve diferenciar, que é pai e mãe, marido e mulher, tá? Eu vou explicar isso num outro vídeo, por que que essas duas relações eu vou explicar num outro vídeo para não ficar muito longo nesse sentido aqui, tá? Então, quantas experiências de violência contra as mulheres, né, do seu sistema, o fez acreditar que todos os homens são iguais, né? Ou de modo inconsciente acaba atraindo justamente os homens com a energia masculina ferida, tá? Aquele homem mais compreensivo, mas que você terá que exercer nesse masculino a relação, né? O masculino da relação você vai ter que exercer porque ele é o compreensivão, né? Então, inconscientemente você precisa, se você tem essa energia masculina mais proveniente, né? Então você precisa desse homem fraco, tá? Se você passou, a tua história de vida é de agressividade, de problemas com o masculino, você precisa atrair, você vai acabar atraindo esse homem fraco para que não ocorra os mesmos riscos que os teus ancestrais femininos passaram, né? Então cria aquela revolta contra o homem e acaba, aquele homem ele é bem amoroso, ele é bem simpático, bem querido, mas tu vai ver, o cara não tem poder de ação nenhuma, né? O cara no início tá tudo bom, tudo uma maravilha, até que tu te dá conta que quem está exercendo o papel do masculino, quem tem que fazer a coisa acontecer, quem tem que ir à luta é você, e o seu marido não sabe fazer, né? E aí, essa é o que a gente chama de inversões de polaridades, tá? Então, isso vai acontecer geralmente num sistema onde tem os pais foram mais omissos, pais que abandonaram a família, pais que faleceram cedo, pais alcoólatras, pais violentos, enfim. Isso são alguns exemplos de movimentos interrompidos, né, que fizeram com que os homens fossem criados sem a referência masculina, tendo o exemplo, então, deste masculino na mãe, que teve que dar conta de tudo sozinha, e isso aconteceu tanto para o menino quanto para a menina, tá? Onde um homem que viu a mãe dando conta de tudo, esse homem pode ter sentido, ou ainda sentido pena da mãe pela história, ou simplesmente teve o exemplo de masculino da mãe, crescendo, ele viu esse papel desempenhado pela mãe e acha que este deve ser, então, o papel da mulher na relação. E este homem
né? Ele teve que ser o carinhoso, o amoroso, compreensivo, o quietinho, o cara que se preocupava com o emocional da mãe, e pode ser que hoje ele continue ainda responsável apenas pelo emocional da esposa, digamos, se tornando o queridão, mas ao mesmo tempo sem força para crescer na vida, né? E bem provável que ele vai atrair você, mulher, que apresenta as dinâmicas de equivalências da sua mãe, onde a mãe foi aquela que desempenhava o papel do masculino, que também cresceu com dinâmicas equivalentes, né? De dar conta de tudo, e este irá desempenhar, você vai acabar desempenhando, você, mulher extremamente masculina na relação, que quer o homem compreensivo demais, vai acabar desempenhando o papel de mãe desse homem, né? Podendo ser por proteção de eu não vou depender de homem nenhum, né? Não dependa de homem, minha filha. Ok, eu vou ser o centro. Então eu vou ser o provedor, né? Para que ele não me torne dependente dele. Então, antes dele me tornar dependente dele, como se fosse uma competição, e isso consciente ou inconscientemente, mas o tempo vai passando, né? E você vai perceber, né? Que você dá conta da casa, tudo desanda se você não der conta de tudo, né? E fica achando que foi apenas porque você acostumou ele desta maneira e não é. Existem feridas emocionais, crenças, lealdades familiares que fazem vocês ocuparem esses papéis dentro de um relacionamento. Então, são diversas as dinâmicas, né, onde certamente uma avaliação individual com dinâmica de constelação revela as suas particularidades. Por isso não se tem como ter uma regra absoluta, né? Ou pior ainda, né? Dependerá de um contexto geral, de várias as situações. Então não é, aconteceu isso, vai desempenhar isso, aconteceu aquilo, vai desempenhar. Não tem bem uma regra definida, porque depende de um contexto de situações. Um homem, por exemplo, ele pode ser provedor financeiramente, mas ser emocionalmente fraco, né? Que também vai acabar não conseguindo se manter no relacionamento, né? Ele pode ter um masculino extremamente saudável para a vida profissional e financeira, mas ele não consegue zelar pela segurança, sabe, pelo emocional da sua família, ele não consegue se posicionar com o marido, ele acaba traindo a esposa frequentemente, ou já teve vários relacionamentos com traições. Então, em cada área pode estar mais presente esse déficit de masculino ou feminino. Então, a gente tem que saber desempenhar masculino e feminino em todas as áreas, né? Se eu não desempenhar o meu feminino, como é que eu vou cuidar dos meus filhos estando sozinho, por exemplo? Como é que eu vou conseguir dar o carinho sem perder o masculino? Eu não posso virar um ogro também, né? E a mulher, ela precisa estar muito na esfera masculina na vida profissional dela, né? Na ambição de fazer dinheiro. É o masculino que move, é o masculino que bota em prática os projetos, que faz a execução para a realização do feminino, né? Então, por isso que o homem com o feminino mais presente, ele tem dificuldade de prosperar. Ele se sente perdido, ele é inseguro, né? Porque ele não sabe agir. Então, a falta do feminino torna o homem ogro, o cara totalmente conturbado, tá? E ao mesmo tempo na mulher. Aquela mulher conturbada, ela tá com falta de feminino. A mulher sem ação tá com déficit de masculino, né? E para onde olhar? E é um conjunto de situações e cada área vai representar uma maneira diferente. Mas nós estamos aqui neste curso onde a gente vai olhar mais, ainda tem muito conteúdo pela frente ainda, sobre o papel da energia, né, o papel do feminino no relacionamento. E não tem como falar desse assunto sem dar uma pincelada também nos homens, porque lembra do que foi falado aqui nesse vídeo, né? A mulher com seu feminino saudável, ela vai estar inteiramente conectada com seu feminino pleno, entendendo a mente masculina. Certo? Então, gratidão.
próximo vídeo na sequência.